Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada nós estamos conversando com pessoas que trocaram o vai dar certo pelo já tá dando. Então chega mais, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa tá começando. Sim, eu vim pra cá muito tempo atrás. Vim casada, né? Casei e aí divorciei. E eu fui morar no Brasil um tempo e eu estava casada naquela época. Eu fui morar no Brasil de 2011 a 2017, que eu trabalhava para o governo. Então eu fui para lá trabalhar e eu achei que eu ia de repente voltar ou seguir carreira junto, tal, mas não deu certo. Não deu certo. Foi um momento de crescimento, foi um divórcio muito forte. E aí muito pesado, naqueles que você não sabe o que você vai fazer. O que eu faço agora? Né? Depois de estar no Brasil por tanto tempo, estava no Brasil por 5 anos, aí eu pensei, bom, aqui o Brasil já não é tanto a minha casa, porque eu já tinha vivido aqui por uns 15 anos, 16. E aí eu falei, não, sabe o que? Eu quero voltar. Eu tenho amigos lá, são família para mim, e eu vou voltar. E eu resolvi voltar, com a mão na frente e outra atrás, voltei, e dessa vez voltei sozinha, voltei como uma mulher, sozinha, para enfrentar todos os perrengues, todas as coisas. Então, assim, eu fui muito corajosa. Hoje em dia eu olho para trás e falo, parabéns, garota, como é que você fez isso? Porque foi muito difícil, mas tô aqui. Então foi assim, eu voltei, no começo eu vim de uma maneira bem assim acompanhada, com todos tranquila. Bem, eu não resolvi nada. Quem resolveu foi o destino e meu marido. Porque eu não pensava, eu tinha empresa no Brasil, eu trabalhava no Brasil, estava feliz da vida com 30 anos. Minha mãe com Santo Antônio amarrado de cabeça para baixo para ver se eu casava logo, mas eu não queria nada com a hora do Brasil, né? Aí ela no desespero já, 30 anos. 30 anos agora é novinho, mas na minha época já vou fazer 50, imagine, né? Aí eu vim para a Grécia em 2006, por causa daquela novela belíssima e por causa de uma amiga minha, Cris. Se eu não der crédito a ela, ela vai ficar chateada. Foi culpa sua, Cris, que a gente veio para a Grécia. Eu vim com ela, minha prima, a gente veio para a Grécia. Em 2006, fomos para a Copa da Alemanha, um bando de mulher, alugamos uma van, rodamos a Alemanha inteira, depois viemos parar na Grécia. Das 7 que estavam lá, 3 vieram, eu e mais 2. Cris e mais uma e eu. Aí chegando aqui, conheci meu marido em Placa, no bairro aqui central de Atenas, por causa de um amigo em comum, que aí já é culpa de Érica. As duas brigam para ver quem foi a culpada. Então, as duas. E aí, o amigo da Érica me apresentou ao meu marido e em 4 meses a gente casou. Né? Acho que Santo Antônio falou mais alto, falou, casa essa menina aí. Morava no Brasil, estava de férias, em julho, quando foi... As orações do Brasil fizeram efeito, né? Não é o quê? Aí por isso que eu tenho meu altar aqui, ó. Tá vendo? Todo santo ajuda. Pois é, aí eu casei em 4 meses, conheci ele em julho, dia 15 de novembro agora. Fizemos 19, só foram 20 anos que eu falei, mas foram 19 agora. Em janeiro a gente faz outro casamento que é 20, foram 2 casamentos. Mas aí casei em novembro e fui embora do Brasil em janeiro. Assim, mal conhecia ele, né? Todo mundo achando que eu era doida. Aí aquela coisa, se jogue. Eu ouvi a voz, se jogue. Eu falei assim, eu vou, gente. É só pegar um avião se não der certo e volto. Entendeu? Aí vamos ver o que vai dar. Eu sempre fui assim, impulsiva e nunca fui medrosa. Sempre me joguei. Entendeu? Aí pronto, foi assim que eu terminei indo para os Estados Unidos. Fui para Seattle, né? Aí lá eu passei 16 anos. Depois passei mais 2 anos no Texas e tem 2 anos que a gente tá aqui. Mas não foi nada planejado, foi tudo... aconteceu. Tipo Chicó, não sei como foi, só sei que foi assim. Eu tô nos Estados Unidos há 25 anos. Eu tô em Minnesota há 7, mas eu tô aqui, inclusive, há mais tempo aqui do que no Brasil, né? Porque eu saí do Brasil com 19 anos. Eu vim para aqui fazer faculdade e contar a minha história, tem que contar um pouco da história do meu irmão também, né? Meu irmão veio primeiro, ele mora em Kansas agora, inclusive eu estava visitando ele essa semana, fui lá visitar ele em Kansas,
E ele também veio do mesmo jeito, nós viemos do mesmo jeito, que foi, somos atletas de basquete, né? Ele na época morava em Belo Horizonte, quando ele mudou, ele estava em Belo Horizonte, jogando no Minas Tênis, e foi convidado para vir para os Estados Unidos com uma bolsa. E eu, na minha época, estava jogando no Rio, no Tijuca Tênis Clube, e fui convidado para vir jogar nos Estados Unidos com uma bolsa. Vim jogar basquete, mas fazer basquete e ficar numa universidade, e era uma bolsa integral. E assim, eu acho tanto eu quanto meu irmão, vou falar mais de mim, mas eu acho que a gente conversou sobre isso também, ele também, nós não tínhamos a intenção de ficar aqui, sabe? Não tínhamos intenção nenhuma de ficar aqui, mas Foi ficando. as circunstâncias da vida nos deixaram aqui, né? Mas então, no ano 2000 eu mudei para cá para fazer faculdade, a intenção era ficar 4 anos e voltar para o Brasil, ou ir para a Europa, mas aí acabei ficando. Estou aqui até hoje, Que 25 anos. interessante. Mas como é que é? Bom, a minha história é muito parecida com muitas histórias, inclusive talvez como a sua, não sei muito da Clarissa, mas eu vi muito em função da oportunidade que meu marido teve, o Alexandre, de ser transferido pela empresa que ele já trabalhava no Brasil, que é a GM, para Michigan, isso lá em 2016. Estávamos já super recém casados, e na época ainda sem filhos, no auge ali muito focados nessa vida profissional, desenvolvimento profissional e etc. Então, pra gente foi uma ideia que sempre soou como oportunidade mesmo, e por que não? A gente nunca discutiu se seria ruim, a gente tinha certeza que ia ser uma coisa boa. Então nós viemos em 2016, e chegando aqui, pelo menos ele já tinha o trabalho, né, já definido. A minha missão naquele momento era me restabelecer profissionalmente, né? Então essa era a minha missão principal, ainda mais naquela época sem filhos e super focada na meu desenvolvimento profissional. Então foi assim que a gente veio, devido a essa oportunidade para ele e que foi para mim também, que desde o início eu encarei como uma oportunidade para mim, né? Então, um breve resumo, né? Eu me formei psicóloga em 2002, comecei atendendo em 2003, me casei em 2004, então tinha muita coisa para construir, acabei conciliando o consultório com outras práticas, o RH foi uma delas, então eu trabalhava no RH, de manhã no consultório, de noite, final de semana, e assim foi até 2012, quando eu me dediquei exclusivamente ao consultório. No começo da carreira foi assim, fiz 7 anos de RH nesse meio tempo e depois só consultório de novo. Mas chegou num ponto em que eu estava muito estressada. São Paulo não é a minha cidade, não era mais a minha cidade, né? Apesar de eu ter morado a maior parte da minha vida lá. E chegou num ponto em que o estresse era tão alto que eu tive um burnout, né? Eu cheguei a ter uma crise de ansiedade, fui parar em pronto-socorro, inclusive, sendo psicóloga, fazendo meditação, conhecendo todas as técnicas, mas acontece. A gente é ser humano e isso é real, né? Acontece mesmo. Então, eu dei um ultimato pro meu marido, falei, a gente ou sai junto ou saio eu, porque eu não aguento mais, né? Assim, chegou no ponto de dirigir, o meu consultório ficava a 6,5 km de casa e teve um dia que eu gastei 2h30 para chegar. Não. Então, assim, e toda aquela questão de segurança que falta, né? Quando você para no farol, não sabe se vai acontecer alguma coisa. Então, estava muito, muito estressante para mim. E surgiu a oportunidade, né, dele vir para cá. Estados Unidos nunca foi a minha mira. Eu tinha preconceito contra os Estados Unidos, inclusive eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus. Quando eu pedi para Deus, eu pedi para resolver, né, a saída de São Paulo. E aí, 10 dias depois que eu pedi mesmo. Eu fui a um lugar e pedi muito, orei. E quando eu voltei para casa, 10 dias depois ele recebeu a proposta para vir para cá. E eu falei, pô, Deus, mas Estados Unidos? Você tem que ser muito específica no Pois pedido. tem que ser específica, mas também assim, você pede, então você recebe, né? Tem que aprender a receber. Já começa aí a jornada de imigração. É verdade. Já começa aprende a abrir para receber, né? E eu tinha preconceito, ele vinha para cá sozinho, eu não vinha, enfim. E aí, quando
o nosso processo de mudança aconteceu em 1 mês e meio, né? Então, em 1 mês e meio eu fechei consultório. Nossa, e que rápido. Nossa, foi muito demais. rápido, assim, tirar documentação dos pets. Nós mudamos com 5 malas e 3 pets pra Nossa. cá, só. E depois, durante todo esse processo, foi intenso, porque não deu tempo de avisar todo mundo. Algumas pessoas ficaram chateadas, sinto muito. Quem passa pelo processo de mudança sabe o que é. Mas chegando aqui, quando ainda era um voo direto de São Paulo-Detroit, né? Então, quando não passou temos por mais, cima ali da Appalachian Mountains, eu pensei, puxa, que legal. E eu comecei a vibrar feliz ali, né? Que eu vi. Enfim, eu andei os caminhos de Santiago, então ali me lembrou um pouco a minha jornada também de andança. E quando eu pisei aqui em Michigan, era agosto, dia 1 de agosto. E eu falei, é isso aqui que é Estados Unidos? E ainda tava quente. E tava quente. E não tinha trânsito. E bonito. As Era pessoas vazio. felizes. Eu falei, nossa, amei. Então, mais ou menos isso resume, né? Pra mim, aqui foi um resgate de um lugar interno que outros ficaram pendentes, porque eu perdi, né, o título, perdi a carreira, vamos dizer assim, e tudo que eu tinha lá, mas eu acho que a gente vai falando sobre isso, né? A gente perde... O recomeço, né? a gente perde muita coisa, mas faz parte aí do... Bom, eu sou carioca, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, obviamente. Nascido e criado no Rio de Janeiro. Numa família suburbana, a gente nunca foi de classe alta, então a minha família sempre foi uma família trabalhadora, e uma das coisas que o meu pai sempre disse para mim, para minha irmã, para minhas irmãs, era: dinheiro para você ir para show provavelmente eu não vou ter, mas se você quiser fazer um curso, se quiser estudar, eu vou ter sempre o dinheiro que você precisa. Então a gente sempre cresceu vendo a necessidade de se trabalhar para se conquistar as coisas, né? Eu lembro que desde os pequenos momentos de maturidade infantil, minha mãe e meu pai sempre prezando pela correção, pela moral, pelo trabalho. Então eu sempre, desde pequeno, eu sempre quis trabalhar para conquistar as minhas coisas. E tanto meu pai como a minha mãe, desde pequeno, colocavam a gente em cursos de inglês. O sonho do meu pai, que nunca tinha pegado um avião, era de que a gente fosse viajar para o exterior para conhecer outros lugares. Meu pai tinha um sonho, a obstinação de conhecer Portugal. E eu lembro que ele fazia depósitos na conta minha e da minha irmã mais velha, dizendo assim: esse dinheiro, vou colocar um pouquinho cada mês, quando vocês fizerem 18 anos, vocês fazem uma viagem. E eu lembro quando eu fiz 18 anos, a maior decepção do meu pai foi que eu falei assim: então, tem esse dinheiro aí, meu primo tá indo para Disney, eu quero ir para Disney também. Então, para ele foi para Disney. Por que você não vai para Europa, vai para outro lugar? Enfim, foi a minha primeira viagem internacional e de avião, efetivamente, foi para vir para os Estados Unidos, coincidência ou não, com 18 anos. E aí eu consegui um emprego na Leite de Rosas. Da Leite de Rosas eu fui trabalhar, depois de um tempo, numa consultoria que se chamava Indra, que é uma consultoria espanhola, muito grande no mundo. E através da Indra eu comecei a ganhar o mundo, né? Eu saí do Rio, fui morar em São Paulo. Aí logo depois eu fui para Buenos Aires, onde eu morei em Buenos Aires também por quase 2 anos. Aí lá eu tive a minha primeira experiência internacional. Depois disso, eu voltei e vim trabalhar com algumas empresas multinacionais. Foi aí onde eu comecei a usar mais o meu inglês. Tudo isso já trabalhando com SAP. Então, estava sempre viajando e trabalhando em projetos, que era essa pegada de trabalhar em projeto, muito, muito intenso, muitas horas de trabalho, muito, muito tudo. Experiências de sair de casa, de ir morar sozinho em outro estado, aquela coisa toda inicialmente em São Paulo, que é uma cidade imensa, que eu também morei em São Paulo quase uns 5 anos da minha vida, e entre idas e vindas, né? Então eu conheço bem essa realidade de você migrar, o que fez de mim uma pessoa um tanto quanto desprendida para essas coisas. Então, quando as pessoas falam para mim, aqui é bom, lá é ruim, eu falo assim,
É a mesma coisa, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, como tem no Brasil. Então, a minha perspectiva ela se alargou muito, porque a gente cria um monte de preconceito até que a gente vive aquilo. E o que eu aprendi é que se você não aceitar morar naquele lugar, o lugar vai ser sempre uma porcaria. Então você precisa aceitar morar naquele lugar e aprender a ver as coisas boas que tem naquele lugar. Não ficar preso na comparação, porque a tendência nossa é sempre ficar, aqui é ruim, lá é melhor, aqui... São lugares diferentes. Como diria o funk, nem melhor nem pior, apenas diferente. Então a gente tem que efetivamente ficar procurando qual é o melhor lugar para aquilo onde você vai se encaixar. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tinha que me adaptar. Mas isso não quer dizer que eu gostava e não gosto até hoje de rotina. Então chegava um determinado momento, aquilo para mim, aqui já deu, vamos pro próximo, né? A minha esposa até fala, vamos ver quando vai ser o seu próximo repente e vai se mudar para outro lugar. Então, eu conheci o meu esposo, ele é de Minnesota, e aí a gente se conheceu em outro país, né? 22 anos atrás, eu acho que até uns 23 anos atrás, numa viagem que a gente estava fazendo em Nova Zelândia. E a gente se encontrou. Né? Para você ver, de Minnesota, eu sou de Goiás, então agora imagina, você roda o mundo para encontrar a sua outra parte num local totalmente diferente. Então, assim, as pessoas, você acredita em Deus? Eu acredito, porque qual seria o odd de você estar num local e encontrar e a gente se conheceu, eu pedindo informação na rua. Olha o que você quer, mais interessante ainda. E aí a gente ficou junto, né, esse tempo todo, e ele retornou para os Estados Unidos, eu voltei para o Brasil, e aí ele entrou com um processo para que eu viesse para cá, né, para a gente ficar junto. Então, aí tem os processos imigratórios, que eu tive que aguardar, acho que foi uma média de 18 meses, 2 anos, para que eu pudesse ter o visto de noiva, né, para vir e tudo. Mas essa é a parte burocrática. Nós fomos para Minnesota, eu fiquei em Minnesota 5 anos. Não suportei o frio, viu, Clarice? Nossa. Aí, eu disse, no primeiro ano tudo é bonito. Não é fácil. Por causa da primeiro neve. ano... Não, primeiro ano, para quem nunca tinha saído do país e viver na neve, para mim foi um sonho. Um sonho, né? Falar assim, gente, eu estou vivendo num filme, não é verdade? Aí o segundo ainda você está naquele encantamento, ok. Aí no terceiro eu já estava questionando. Eu falei assim, gente, esse inverno está um pouco longo. Porque é muito longo o inverno, é uns 7 a 8 meses, dependendo. E aí eu cheguei no meu quinto e eu falei assim, olha, eu não vou ficar aqui mais um inverno. E aí aí ele aplicou para um trabalho no Texas, em Houston, e aí nós mudamos para Houston. Aí ele perguntou, você quer ir lá visitar para conhecer? Eu falei, é quente? Ele falou, é. Eu falei, então não preciso. Aí foi assim. Aí nós mudamos para o Texas, nós mudamos para Houston, na área de Houston, na verdade, era uma cidadezinha do interior. E foi muito bom, foi muito, muito bom. Minnesota também foi bom, né? Claro, foi a minha primeira experiência nos Estados Unidos. Foi difícil, aí agora eu vou falar das relações. Foi muito difícil, porque há 20 anos atrás, né, parece que foi ontem, mas há 20 anos atrás, não tinha uma comunidade brasileira, não tinha, sabe? Se tinha, era muito pequena. O grupo era muito pequeno e muito diverso também. Então, assim, eu praticamente era eu e o meu esposo, né? E assim, claro, eu fui para a escola, ali você também conecta com algumas pessoas, mas não é a mesma coisa. Então, assim, nessa questão, nesse tempo que eu fiquei em Minnesota, conheci algumas pessoas, claro, desenvolvi igual a... Menina, o coração. Eu digo que o coração que me trouxe para cá. E em 2016 eu conheci o meu marido. No Brasil, eu estava de férias, ele também no Nordeste. Começou a amizade e ele continuou no Brasil, casamos. Estava com a vida estabilizada lá. Mas a questão profissional pesou mais forte e ele recebeu um convite para vir para cá. Então, em 2018 ele veio.
E fiquei naquela transição de 6 meses, né, aproveitando 6 meses que permite o visto de turista, porque eu não estava com a minha situação ainda liberada no meu trabalho no Brasil. Uhum. E foi quando nisso aconteceu pandemia, ficamos sem poder nos ver, uma novela. Enfim, em 2023 eu venho com tudo organizado e estou morando aqui e a cada dia aprendendo algo novo e adorando esse intercâmbio cultural, porque eu já viajei para outros países, inclusive já morei fora quando criança com os meus pais, mas essa oportunidade de estar tanto tempo distante da minha nação está sendo algo novo para mim, desafiador, novo e confesso que positivo, muito positivo. Muito. Oh, legal, minha trajetória foi magnífica, vamos dizer assim, né? Ao contrário de muitos homens que estão aqui nos Estados Unidos, eu vim pela felicidade da minha esposa. Eu já tinha um sonho sempre de morar nos Estados Unidos, né? Eu tinha amigos que moravam na Califórnia e em 2011 eu vim fazer um curso no College da Califórnia e aí foi sensacional aquilo de morar. E aí eu fui na casa dos meus amigos, abri a garagem deles, tinha prancha de snowboard, prancha de surf, tinha moto, tinha carro, tinha videogame. Era um sonho abrir aquela garagem e falar, cara, olha isso, né? Eles tinham tudo de legal. E aquilo me alimentava, né? Eu falei, eu acho que um dia eu vou morar nos Estados Unidos, né? Mas a realidade era, eu acho que quando eu me aposentar. Então eu tinha, lá com meus 19, 20 anos, um sonho de me aposentar nos Estados Unidos. Então eu até fazia meio que um planejamento mesmo financeiro que isso pudesse, né? E aí, graças a Deus, em 2018 para 2019, a minha esposa, ela era da Mercedes-Benz, do Brasil, de São Bernardo do Campo, e ela veio fazer um workshop junto com o chefe dela aqui numa equipe. Só que ela manda muito bem no inglês, graças a Deus, ela mandava muito bem no inglês, em apresentação e tal, e o chefe dela pediu para ela fazer essa apresentação. E o chefe dela que queria vir para os Estados Unidos. E ao final da apresentação desse workshop, o pessoal ficou impressionado com o trabalho dela e falou, olha, nós vamos fazer o convite para você vir para os Estados Unidos. E ela queria ir para a Europa, porque ela já tinha feito uma experiência na Alemanha. E quando ela me perguntou, falou, ai, estou chateada, assim, né? Fui convidada para os Estados Unidos e não para a Europa. Eu falei, nossa, eu estou super feliz, porque eu amo os Estados Unidos e não queria ir para a Europa. Então, se fosse... Eu falei, agora pode ir e a gente vai fazendo um processo, né, dessa transição. Porque eu também estava numa ascensão muito grande em São Paulo, nas minhas empresas, tanto participativo de associações comerciais, eu era diretor da Associação Comercial de Diadema, já fazia parte de algumas associações comerciais de Guarulhos, fazia muita parte política, né, sindicatos, né, então estava bem envolvente nessas questões, tanto políticas e empresariais, e ele estava numa fase muito boa, financeiramente, inclusive indo, e aí teve isso que era meio que um choque que quebra, né? Só que, nessa mesma época, entrou a pandemia. Então, foi um colapso de situações que me trouxe para cá, porque aí a gente virou a chave. Eu comprei a passagem dia 1º de fevereiro, porque eu ficava aqui um mês e voltava ao Brasil, ficava 4 meses no Brasil, voltava para cá para ver, na época a gente era noivo, tá? Aí, quando deu a pandemia, eu comprei a passagem dia 1º de fevereiro e estava marcada para mim voltar 30 de março, que era a época que começava o imposto de renda no Brasil, inclusive, e 20 foi o alto da pandemia, e aí começou a prorrogar a passagem, e aí a gente mudou rapidamente também, graças a Deus conseguimos legalizar aqui o casamento, né, que daí a gente já estava programado o nosso casamento para o mesmo ano, e aí fizemos o casamento aqui no civil, e aí eu consegui pegar toda a questão de vistos, né, que até isso a gente foi certo, e quando ela veio, a empresa falou, olha, você quer aplicar? Eu falei, não, a gente não está casado ainda e não iria casar para fazer isso. Então a gente quis fazer o certinho, só que certinho quase poderia ter um prejuízo. E aí, graças a Deus, quando estava aqui, casamos, deu certo, aplicou a empresa, aí veio o HB, o L para mim, depois o HB, o processo
normal de transição documental. E aí também começa um planejamento, sendo contador, para mim, esse processo contábil depois, né, de legalização, documentação das empresas, né? Mas mudou a chave. Por exemplo, eu fazia reuniões presencialmente com clientes diariamente, né? Você está no Brasil, as pessoas querem. Na pandemia, isso virou tudo online, né? Minha equipe, principalmente, tinha uma unidade em São Paulo, uma unidade no ABCD e uma no litoral. Então, cada dia eu estava numa cidade. E aí você tinha que estar presencialmente com a equipe, né? Então, tudo isso foi mudando, todas as reuniões online. E aí, de fato, temos esse prejuízo, né, de vidas, de saúde, mas também teve esse benefício que é o lema que eu tenho, né? Nós estamos longe, mas estamos perto, né? Que tem, às vezes, muitas pessoas que estão perto, mas estão muito longe. Você não vê a pessoa. Né? Então, eu estou longe, mas estou perto sempre da equipe, dos clientes. Às vezes, eu falo, até eles que eu falo, nossa, não consigo falar com vocês, não consigo ver com vocês. Ou de casa. Ou de casa.